E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aulinha? Bom, nós vamos falar sobre o néfron. O néfron apresenta algumas estruturas. A saber, nós temos o corpúsculo renal, o qual é formado, por sua vez, pela cápsula de Bowman mais o glomérulo renal. Tem-se ainda o túbulo contorcido proximal, que nós representamos por TCP, T de túbulo, C de contorcido, P de proximal. Nós temos ainda a alça néfrica, ou como queira, a alça de Henle. Nós temos o túbulo contorcido distal, que é o TCD, T de túbulo, C de contorcido, D de distal. E aí, o ducto coletor, ou túbulo coletor, tá? Vamos enxergar aqui na figura, para que vocês entendam melhor. Estão vendo que nós temos esse amarelinho aqui, ó, em volta. Esse amarelinho em volta é a cápsula de Bowman. Vocês estão vendo que nós temos um enovelado em vermelho aqui. Esse enovelado em vermelho é o glomérulo renal, que também é chamado de glomérulo sanguíneo ou ainda glomérulo de Malpighi. Só que glomérulo de Malpighi está em desuso, é arcaico, é obsoleto. Mas não tem problema não, tá? A composição, a junção da cápsula de Bowman com o glomérulo renal dá origem ao corpúsculo renal. Tudo bem? Aí nós temos aqui esse grosso aqui, que é o túbulo contorcido proximal, que ele tá aqui, ó. Tá tudo aqui, que é o TCP. Ele recebe esse nome de contorcido porque apresenta essas ondulações, está todo contorcido aqui. Nós temos aqui a alça néfrica ou alça de Henle, aqui o túbulo contorcido distal, e aqui o túbulo coletor ou ducto coletor, tá? Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a filtração do sangue. O sangue, pessoal, ele vai ser filtrado, tá? Tudo vai começar com uma artéria chamada de artéria renal. Por essa artéria renal, o que vai acontecer? O sangue a ser filtrado chega até os rins por esta artéria renal. Então, o sangue chega até os rins para ser filtrado. Acontece que a artéria, ela apresenta ramificações, que nós chamamos de arteríolas. E a arteríola, uma das arteríolas mais importantes, é a arteríola aferente. E pela arteríola aferente, o sangue chega lá no corpúsculo renal, entra no glomérulo renal, onde a pressão é extremamente elevada, cerca de 80 milímetros de mercúrio. Por conta desta pressão extremamente elevada, acontece a saída do líquido sanguíneo para a cápsula renal. Então, o que vai acontecer? Olha só, o sangue entra no corpúsculo renal e chega aqui no glomérulo renal, onde a pressão é extremamente elevada. Por conta da pressão elevada, existe a expulsão de líquido sanguíneo para a cápsula renal. Esse líquido é chamado de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular é a composição de água, açúcar, sais, açúcar no caso glicose, sais, aminoácidos, excretas nitrogenadas como amônia, astúrico, ureia. Então o filtrado glomerular tem de tudo. Esse filtrado glomerular vai para o túbulo contorcido proximal, que é aquele ondulado lá. Vai para o túbulo contorcido proximal. E aí, o sangue, ele segue em direção, segue em direção ao corpúsculo renal pela arteríola eferente, tá? Mas vamos falar do filtrado glomerular. O filtrado glomerular, como eu disse, ele vai para o túbulo contorcido proximal. O que vai acontecer, pessoal? O sangue, lá no túbulo contorcido proximal, vai acontecer o transporte ativo de substâncias. Por quê? Porque o sangue, ele apresenta uma elevada concentração de nutrientes, enquanto que o túbulo contorcido proximal apresenta pouca concentração. Então, o que vai acontecer?
vai acontecer um transporte ativo, porque vai do meio menos concentrado, que é o túbulo, para o meio mais concentrado, que é o sangue. Certo, pessoal? Entenderam? Vai acontecer o transporte ativo. Aí, o que vai acontecer? Tudo isso aqui no túbulo contorcido proximal. Aí, aqui na alça néfrica ou alça de Henle, vai acontecer o transporte passivo, vai acontecer osmose, né? Vai acontecer a osmose, porque a água passa por osmose da alça para os capilares, tá? E aí, no túbulo distal, vai acontecer novamente transporte ativo. Por que vai acontecer transporte ativo? Porque, olha só, ocorre transporte ativo devolvendo o restante da glicose, sais e aminoácidos à corrente sanguínea, tá? Muito obrigado.